a filosofia é produção, a filosofia é criação. Dito de uma maneira mais explícita, a filosofia é criação de pensamento. Então vocês vejam, para Deleuze, todas essas formas do saber, científicas, filosóficas ou não, são formas de pensamento. Não se pode dizer, segundo Deleuze, que a filosofia produz pensamento e os outros saberes não. Tudo para Deleuze é criação de pensamento. Na filosofia, nas artes, na ciência, etc. Portanto, a filosofia é produção, é criação de pensamento. Ora, dizer isso é arriscado, é perigoso, porque se o pensamento não é um privilégio da filosofia, é o que eu estou defendendo, como sendo a posição de Deleuze. Se o pensamento diz respeito a filósofos, a cientistas, a artistas, quer dizer, se todos esses são pensadores, isso não quer dizer que Deleuze assimile os diferentes domínios de pensamento. Está entendendo? A gente não pode, por exemplo, dizer que o literato faz filosofia ou que a filosofia é literária. Para Deleuze, embora todas essas formas sejam formas de pensamento, há uma distinção clara no seu próprio pensamento entre os diversos domínios de criação de pensamento. Quer dizer, há uma distinção das formas de criação que caracterizam os vários saberes. Quer dizer, portanto, a distinção entre filosofia, ciência e arte, embora todas sejam formas de criação de pensamento, é nítida, é clara em Deleuze. Como é que ele elabora isso? Ele elabora isso, sobretudo, no seu último livro, chamado O que é a Filosofia, lá que você encontra isso, para quem se interessar por essa questão, da maneira mais explicitada. Ele diz o seguinte, que a ciência cria pensamento, mas criando funções. A arte cria pensamento, criando sensações. E sensação aqui tem um sentido que engloba o que ele chama de perceptos e afetos. O Deleuze faz uma distinção bastante interessante entre percepção e percepto, entende? Afeto e sentimento. Ele quer dizer o seguinte, que a arte é alguma coisa que dá consistência, por exemplo, às percepções passageiras que nós temos. Eu dou um exemplo. Eu venho aqui, estava louco para vir ao Acre, né? Eu sou um apaixonado por florestas, então eu quero que me leve nas florestas, mas ele não entende nada de floresta, fiquei muito decepcionado. Ele é totalmente cidadino, assim. Não sabe nem o que é tucunus. Foucault não gostaria disso, eu fiquei pensando. Pois bem, então, é lógico que eu vou ter várias percepções, como eu estou tendo aqui, e de outras coisas que eu já vi na cidade, mas isso morre comigo, isso desaparece, está entendendo? Mas se eu for um literato, se eu for um músico, se eu for um pintor, diria o Deleuze, eu seria capaz de transformar essas percepções em perceptos. Quer dizer, eu daria uma consistência a isso, está entendendo? Imagine assim, um livro como Grande Sertão Veredas, né, que é um dos grandes livros da literatura brasileira, né? Quer dizer, eu também sou apaixonado pelo sertão. Então, quando você lê um livro daquele, entende? Você tem um percepto, você tem perceptos e afetos, entende? Sertanejos, né? O que é uma vida de jagunço, né? Qual é a paisagem, e tudo isso é solidificado por uma existência artística. Está entendendo? Então, o que faz um artista é isso.
é criar perceptos e afetos. Sei lá, pega lá o amor de Robaldo e tem por Diadorim, está entendendo? É um afeto extraordinário a maneira como aquilo é apresentado, né? Como é que um jagunço se apaixona por um homem, está entendendo? É uma coisa de uma beleza extraordinária, um dos grandes veios do livro, abordado sempre de uma maneira que tem uma profundidade assim espantadora, com aquela toda poeticidade que o livro apresenta. Então isso não é um filósofo que faz. Quem faz isso é, por exemplo, um literato, está entendendo? Então é isso que eu estou dizendo. O artista cria perceptos e afetos, quer dizer, é o que o Deleuze chama de cria sensações, enquanto que o filósofo cria conceitos. Então vocês vejam, todas essas formas de pensamento não se identificam, porque uma diz respeito a funções, que são funções científicas, outra diz respeito a sensações, que são artísticas, e o filósofo cria alguma coisa. Ele não fica só legislando sobre os criadores, não. Ele também é criador, só que é um criador de maneira diferente. Então, estou querendo dizer, Deleuze considera todos os saberes no mesmo nível, mas não os identifica. Está entendendo? Porque cada um tem elementos diferentes na sua produção de conhecimento. Ora, eu podia dizer que há dois aspectos, porque hoje eu vou deixar a questão da sensação de lado, vou falar disso, já estou fazendo publicidade para a minha próxima aula, vou falar disso quando falar da literatura, tá entendendo? Então, para ser fiel a isso que eu estou dizendo, eu tenho que mostrar como é que a literatura cria perceptos e afetos, está entendendo? Cria sensação e assim por diante. Hoje não, eu vou falar justamente de Deleuze e a filosofia, portanto, o que é para Deleuze a criação de conceito, é daí que eu vou começar. Nessa ideia de criação de conceito, há, primeiro, uma ideia bastante interessante, é que a filosofia é criação, assim como a ciência, assim como a arte. Todas estão no nível de criação. Se você não criar, você nunca será filósofo. Isso é muito interessante, isso é muito novo, isso é muito diferente, porque isso significa dizer que o objeto da filosofia não é dado, não está lá desde sempre, não é dado, por exemplo, implicitamente, de uma maneira velada, em algum lugar, e então seria revelada, desvelada, explicitada pelo filósofo. Não é essa a posição de Deleuze. Se o pensamento filosófico para Deleuze é criador, é porque faz nascer alguma coisa que ainda não existia. Olha aí, criar é isso, é fazer nascer algo que não existia, fazer nascer, fazer aparecer alguma coisa de novo. E vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, que a esse respeito Deleuze está seguindo Kant. Kant, que teve a audácia de dizer, o filósofo, ele estava se referindo a Kant, Nietzsche, teve a audácia de dizer, o filósofo não descobre, o filósofo inventa. Entende? Então ele vai dizer que os grandes conceitos de uma filosofia não foram descobertas do filósofo, foram invenções, foram criações. Essa é uma primeira ideia. Dizer que o filósofo cria significa dizer que ele inventa, que os problemas filosóficos as questões, os conceitos precisam ser inventados. Isso é muito interessante porque faz com que aprender uma filosofia dominar justamente aquela linguagem conceitual. Todo professor tem experiência, se quando está dando aula, vai falar para ele de intuição. Aí todo mundo aqui deve ter um conceito de intuição. Tá entendendo? Aí você fala intuição, a pessoa começa a projetar uma ideia que tem, tá entendendo? Pô, a filosofia não é isso. Tá entendendo? Você tem que criar, você tem que produzir aquele determinado conceito. Não é fácil criar conceito.
todo mundo pode, mas é difícil, porque a filosofia é uma teia de relações conceituais. Então você tem que criar um conceito, mas ao criar um, você já está relacionando com o outro, pegando elementos e assim por diante. Eu vou falar mais sobre isso quando falar do sistema filosófico criado por Deleuze. Primeiro, portanto, a ideia de que filosofia é criação significa dizer que os conceitos não existem lá e que são desvelados, eles são inventados, né? Foi Kant que disse condição de possibilidade, antes ninguém tinha dito. Está entendendo? Foi Kant que disse juízo sintético a priori. Isso era um monstro conceitual. Ou o juízo era sintético ou era a priori. Entende? O analítico. Kant conseguiu, por uma elucubração de pensamento difícil de saber como é que ele chegou lá, porque a genialidade não se explica, entende? E pensou uma coisa diferente de todos nós. É isso que interessa. Pensar diferente de tudo que já foi pensado. Isso é criado. Segundo, filosofia, como eu já lembrei, é criação específica, é uma criação de conceitos, enquanto as outras formas de criação não são conceituais. Estou só sintetizando coisas que eu já disse. Quer dizer, desse modo, se por um lado os conceitos são exatamente como funções científicas, sons musicais, cores da pintura, imagens do cinema, está vendo? Elas estão no mesmo nível, são formas de pensamento. O cineasta é um pensador, só que ele não cria conceito, não cria funções, ele cria imagens. Deleuze até escreveu 2 livros sobre isso, mostrando que o cineasta, não é isso? Trabalha criando imagens, movimento e imagem tempo, né? Talvez alguns de vocês saibam o que é isso, quer dizer, né? Ele lida com o movimento, lida com o tempo, que são também temas filosóficos, conceitos filosóficos. Imagine Aristóteles, Kant, todos pensaram isso, mas o filósofo lida com isso de maneira diferente do cineasta, que é na produção, na criação de determinadas imagens. Portanto, o que não permite confundir essas formas de criação é justamente o meio que se utiliza, o instrumento, o elemento próprio da forma de criação de pensamento, que no caso, é aí que eu queria chegar, no caso de Deleuze, é o conceito. Vocês estão me seguindo? Portanto, vocês não me conhecem, então não sabem como é que eu gosto de pensar. Não quero dizer que isso é a maneira verdadeira de pensar, está entendendo? Eu estou querendo dizer que é a maneira como Deleuze pensa. Já que minha palestra é Deleuze e a filosofia, está entendendo? Se a filosofia é isso mesmo, é um outro problema. Aí a gente teria que pensar de maneira diferente, está entendendo? Aliás, para descontrair vocês, porque eu fiquei muito descontraído também, depois que eu vi essa frase, que é uma frase que Deleuze se apropriou de Proust, que é justamente a minha paixão atual. É uma frase que me tornou muito mais tranquilo, muito mais sereno nessa dificuldade que é fazer filosofia. Está entendendo? Porque basta você dizer qualquer coisa, tem milhões de pessoas que vão torpedear o seu pensamento. Você não pode dizer isso, então isso é um absurdo, não sei o quê. Assim, a frase do Proust é uma maravilha, porque diz: vejam meus livros como se eles fossem óculos. Eles servem para ver. Se vocês veem bem com esses óculos, muito bem. Se não, mude de óculos. Entende? Então, eu acho isso muito interessante, tá entendendo? Então, eu diria para vocês, eu estou trazendo, não é a peste, como Freud disse que trouxe lá para os americanos. Eu estou trazendo um óculos, tá entendendo? Que vocês podem usar ou não. Eu uso mais ou menos, tá entendendo? Não vou falar de tudo do que eu estudei, dos autores que foram importantes na minha vida, tá entendendo? De tentativa de fazer filosofia, etc. Deleuze foi um deles. Eu aprendi muito com Deleuze, mas isso não significa dizer que eu incorporei a filosofia, tá entendendo? Eu aderi religiosamente. Muitas vezes a gente tem essa tendência no Brasil, tá entendendo? De se apegar a um filósofo como se fosse um santo, tá entendendo? Aí vem logo a frase do Nietzsche, tá entendendo? A gente matou Deus, desculpa estar dizendo isso aqui, mas não matou os ídolos, tá
Entendendo? Então eu acho que a gente se pega aos ídolos como se eles fossem Deus, e eu acho isso péssimo. Né? Sei lá, eu trabalhei muito Foucault, entende, que me trouxe muita clareza com relação a isso, Deleuze e fundamentalmente Nietzsche, de onde todos eles vêm. Então a primeira ideia da minha exposição é essa. Para Deleuze, a filosofia não é legitimação dos outros saberes, é criação de conceitos.